Na noite em que o céu rachou como um vidro antigo, Nahara viu a coroa celeste pela primeira vez. Não era ouro nem pedra, mas um círculo de constelações que girava devagar acima da montanha, como se o firmamento estivesse ensaiando uma memória. A aldeia dormia, mas os sinos de vento batiam sem brisa e os cães não latiam. Somente o silêncio tinha coragem de acompanhar aquele brilho. Nahara, que cresceu ouvindo a avó falar dos herdeiros da luz antiga, gente nascida com um fio de estrela dentro do peito, sentiu esse fio vibrar como um instrumento afinando. A avó dizia que a coroa escolhia, nunca pedia, e quando escolhia não havia negociação. A aurora mudava de endereço e os caminhos se abriam por teimosia. Nahara subiu a trilha de pedras que conhecia de olhos fechados, mas naquela noite cada passo parecia uma palavra nova, e quando chegou ao platô esqueceu os nomes de tudo. Lembrou apenas do próprio pulso, batendo no ritmo do astro. Ela ergueu a mão e a coroa, como se esperasse o gesto desde antes dos mapas, desceu um palmo, depois outro, até descansar no alto de um arco invisível sobre sua cabeça. Um calor limpo a percorreu, não fogo, mas uma lembrança de verão, que atravessou o sangue. E foi então que a montanha respondeu com um som que era metade trovão, metade riso de criança, e as pedras começaram a acender veias de luz, desenhando caminhos para longe, muito além da aldeia, muito além do continente, apontando para um lugar que a avó chamava de Biblioteca do Céu. Antes que Nahara pudesse se perguntar como alcançar o impossível, ouviu passos. 4 figuras se destacaram do escuro. Um caçador de tempestades chamado Iriel, que lia relâmpagos como quem lê cartas. Uma cartógrafa cega, Lume, que enxergava por vibração e desenhava mapas com um bastão de prata. Uma pequena monja exilada, Sati, cujo silêncio era tão denso que abafava brigas. E um rapaz do litoral, Maed, que conversava com correntes marítimas como se fossem primos. Nenhum deles parecia surpreendido com a coroa. Todos tinham ouvido o mesmo chamado, em línguas diferentes, e tinham chegado por trilhas que não existiam. Na manhã anterior, a coroa brilhou mais forte e uma quinta via se abriu, apontando não para a biblioteca, mas para baixo, sob a montanha, onde as raízes do mundo faziam suas legislaturas. Lume tocou o chão e murmurou que a luz antiga tinha rachaduras. A sombra antiga, aquela que sempre imitou a luz como quem copia tarefa, crescera sem mestre e agora queria diploma. Eles desceram por uma fenda que cheirava a chuva guardada. No subterrâneo, encontraram os relicários de voz, câmaras circulares onde as paredes guardavam sussurros de eras. Ali, a coroa falava por reflexos, mostrava cenas quando alguém respirava mais fundo. Nahara viu os primeiros herdeiros, gente que acendia caminhos na era em que a noite era quase tudo. Viu uma menina equilibrando um cometa pequeno na palma da mão para secar uma aldeia inteira depois da enchente. Viu um velho colocando o próprio nome dentro de uma estrela, para que ela não morresse de solidão. Mas entre as cenas havia rachaduras, e por elas escorria uma tinta sem cor, uma ausência que apagava contornos. Sati, que entendia de vazios, encostou as mãos e sentiu o frio dos lugares onde o mundo esquece de si. A ausência falava como vento numa chave, se a coroa, a trono, se a luz, a hierarquia, se a hierarquia, a sombra. Nahara respondeu sem palavras, apenas respirando, e a coroa aumentou o diâmetro como um pulmão. O relicário tremeu, as paredes se dobraram como páginas cansadas e revelaram um corredor de inscrições. Lume caminhou à frente, batendo o bastão e ouvindo as respostas do chão. Cada toque dizia uma sílaba do caminho e assim chegaram a um átrio onde o teto era o próprio céu, só que visto de baixo para cima, como se o firmamento fosse um lago e eles estivessem na água olhando a superfície. Iriel, que lia relâmpagos, percebeu que ali as constelações obedeciam a um compasso. Maed, que entendia de correntezas, percebeu que os astros arrastavam marés como quem arrasta promessas. Eles notaram que uma constelação faltava. A do arquivista, o cinto de 3 estrelas que ensinava os outros a se organizarem. Sem o arquivista, o céu estava bonito, mas